Matheus, e esse tema de hoje é um tema muito legal. É um tema que eu já começo te fazendo uma pergunta. Matheus, como surgiu a ideia de nascer, né, desenvolver esse projeto, dar à luz a Starling Academy of Music? Então, eu acho que não era um projeto que eu tinha quando eu fui estudar na Berklee. Eu não pensei que um dia eu voltaria e abriria uma escola. Meu sonho mesmo de carreira era sempre dar aula, né? Eu sempre dei aula, sempre gostei muito de dar aula, mas o meu projeto principal era continuar com minha carreira como instrumentista e dar aula particular, como eu sempre dei, né? Então esse era o meu projeto. Mas eu acho que isso começou a esquentar no coração quando, eu acho que foi lá para 2012, mais ou menos, né? Que foi uma época que a Berklee começou a vir para cá. Eles começaram a colar com a gente, né? Nas audições. Nas audições. A gente não tinha um espaço, então a gente ia lá, acompanhava e tudo mais. E aconteceu, na verdade, um episódio que foi marcante, que eu lembro, foi que quando uma mulher que era responsável pela área de receber alunos lá, me mandou um e-mail dizendo que os nossos alunos, os meus alunos no caso, eles sempre chegavam lá muito bem preparados, né? Era Colleen o nome dela, não é isso? Colleen. Aí ela falou assim, cara, seus alunos chegam muito bem preparados aqui, eles eliminam vários créditos, então parabéns. Você nunca pensa em, de repente, fazer algo um pouco maior para alcançar mais pessoas, né? Foi ali que virou a chave e falou assim, ué, a gente tem recebido a Berklee aqui. Os nossos alunos chegam bem preparados lá. Por que a gente não faz Só para explicar para essa galera, a gente recebia a Berklee, na verdade, assim, a gente dava uma ajuda e as audições eram numa universidade federal, lugares, né? Eram vários lugares. A gente fez um conservatório de música, depois na Unirio. Então a gente fazia o hosting, né? A gente recebia eles, organizava a estrutura para que essa audição fosse feita. É isso que ele está falando que a gente recebia, porque a Starling ainda não existia, né? Não existia, e eles começaram a perguntar para a gente, né, no contato direto, onde que a gente poderia ser a audição no próximo ano, que às vezes eles não ficavam satisfeitos com o espaço, a estrutura, com alguma coisa, né? Então a gente começou a assumir esse lado. Quando a gente abriu a escola, no início tinha muito mais essa percepção de que, cara, eu vou fazer um pedacinho do que eu encontrei lá aqui para a galera que quiser estudar, levar música a sério. Então, no início, é muito voltada para o público que gostaria de estudar fora ou que não iria estudar fora, mas que levava a música muito a sério, né? Ou que quisesse ser profissional ou que já era profissional, que queria dar uma reciclada, estudar. E no início, inclusive, quando a gente abriu, né, o nosso primeiro time de professores, tinham professores também que passaram pela Berklee, né? Inclusive Alma Thomas. Não, peraí, não vai à frente, não. Então, entre eles, né, colocarem a sementinha do, pô, Matheus, você não queria ter uma coisa, um espaço pra gente formalizar aí essa parceria, trazer as nossas audições para sua escola? Entre essa proposta e o acontecimento, que é abrir uma unidade física, fala aí mais ou menos um espaço de tempo e quais foram as medidas que tiveram que ter sido tomadas, né, para que isso acontecesse. Então, eu não lembro quanto tempo tomou, mas eu lembro que a gente ficou 1 ano buscando o espaço perfeito, né? Sim. Porque nessa época a gente estava se mudando para o Recreio dos Bandeirantes, né, que é um bairro muito distante do centro. De onde a gente morava, no Flamengo, né? Então a gente queria algo que fosse perto pra gente. Mas que também fosse... E que não fosse no centro, que naquela época, em 2015, gente, 2014 a gente começou a procurar, a gente abriu em 2015. A Barra da Tijuca, ela ainda é um pouco assim, né? Mas naquela época ainda mais, vista como um lugar distante. As pessoas que estudam, que moram, né, em qualquer lugar do Rio, ou que precisam usar o centro, Zona Sul, as pessoas veem a Barra como um lugar distante. Diferentemente de quem está na Barra, costuma ir para o centro, né? Só que naquela época eu já tinha uma visão de que, bem, a gente precisa encontrar um lugar na Barra que tenha acesso a metrô, que tenha acesso a ônibus, mas na época Só que não tinha metrô. Não tinha, mas a gente percebeu que iria... A gente já sabia mais ou menos onde seria. De onde seria o metrô. Então, tanto que quando a gente abriu a escola, demorou mais 1 ano e meio para abrir a estação de metrô. Mas já tinha promessa e tudo mais, a gente já estava mirando nisso. Também a questão de ser perto do terminal rodoviário, né? Então, as pessoas que queriam vir de outras cidades... Né? Porque a gente sempre recebeu aluno de muito longe. Muito longe que eu digo 2 horas, 3 horas. A gente já recebeu aluno de 5 horas de distância. 5 horas de distância. Então, assim, a escola abriu muito com essa pegada muito forte,
muito bem vista pelo público que queria levar música a sério. Depois a gente misturou um pouco essa abordagem, né? A gente pode falar isso depois. A gente vai falar. Mas enfim, então foi um ano de busca do melhor ponto. Nesse um ano, que também além de buscar o ponto, foi o ano onde você fez o planejamento, o plano de negócios. Conta um pouquinho isso aí. Foi aí que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, né? Exatamente ali, em 2014, que eu comecei a comprar os livros de empreendedorismo. Eu já era um cara forte nas mídias sociais, principalmente YouTube, né, Facebook. Muito YouTube, já na época já tinha um canal grande, a gente já vendia muitos DVDs, né? Inclusive a casa que a gente comprou, a gente deu entrada com o dinheiro da venda dos DVDs, mas eu não estudava o empreendedorismo propriamente dito, né? Os ponto comercial, 4Ps, né? Modelo de negócio. Foi aí que eu comecei a estudar. Porque eu fiquei com muito medo de abrir uma escola, porque eu tinha a noção de abrir e ficar dentro daquela expectativa que tem um brasileiro, 2 anos quebra, né? 2 anos quebra. E ali eu li até aquele livro, né? O Mito do Empreendedor, que é um baita livro, que eu recomendo para todo mundo, que falou exatamente sobre essa questão, né? Uma mulher que era muito boa em fazer bolos, mas quando ela abriu uma confeitaria... E todo mundo falava para ela, abre que a sua confeitaria vai bombar, vai ser muito bom, porque os seus bolos são maravilhosos, e aí... E aí ela quebrou, né? Naquela bola ela ficou em dificuldade e o livro o autor, é um personagem ali dizendo como ela teria que mudar... Sim, a mentalidade, a mentalidade dela, né? Buscar entender sobre o fluxo de caixa, e despesa fixa, variável... Que não é só o técnico, mas você precisa de várias outras áreas, né? E nisso, 2014, a Tati ainda tinha ainda eu vou perguntar. E aí, porque eu quero que você conte bonitinho essa história, porque muita gente não sabe. Se você tá chegando aqui agora, professor de música, tem muita coisa que aconteceu, muita água já passou debaixo da ponte. Então, em 2014, nesse plano de negócio, buscando um lugar, não tinha ainda nada concreto, né? A Tati, como foi o meu papel nisso? Conta pra galera aí. O que eu fazia, como que aconteceu, como que você me colocou na parede. Então, o que acontece? Apesar de estar estudando sobre empreendedorismo, por estar estudando, eu percebi que seria muito difícil eu estar na parte didática, o marketing, que eu sempre cuidei do marketing, e, obviamente, didática, apostila e tudo mais, contato com os professores, e fazer, por exemplo, a parte administrativa, comercial, né, financeira. Então, eu falei para ela, olha, a única possibilidade da escola acontecer é se você assumir essa outra parte. Que eu diria que é a parte de bastidor, né? A parte mais forte do bastidor que ninguém vê. Um trabalho muito... back-office total, né? Sim. Tá atrás, né? O professor de música que está abrindo uma escola faz ideia da dificuldade que é uma escola de, por exemplo, médio porte, como é a nossa escola, né? Que médio porte vamos considerar uma escola que passa de 100 alunos, mas não é só a questão do número de alunos, né? Faturamento, faturamento. Né? Então, enfim, eu considero que a escola seja uma escola de médio porte. Então eu falei com ela, você vai precisar de vir, porque senão eu nem penso em abrir. Então você topou, né? Como foi isso aí? Fala aí. Não, na verdade eu perguntei isso para ver se ele falaria direitinho como que tinha acontecido. Mas eu tinha um comércio, né? Tinha uma loja de roupas e acessórios, moda importada também. Então eu estava sempre viajando para os Estados Unidos, buscando coisas, trazendo para a loja, fazia algo que eu gostava. Mas realmente eu estava vivendo um momento onde a loja estava mais no prejuízo do que dando certo. Inclusive, só para situar, né? Nessa época, 2014... Era o auge da crise ali. O auge da crise, com o impeachment da Dilma. Exatamente. Então, assim, o Brasil entrou num período pior do que é hoje, né? O comércio entrou numa recessão bravíssima, ninguém vendia nada. E eu tinha feito... fechando, né, eu tinha feito muito investimento naquela loja. Aí você falou assim, cara, eu só abro se você vier comigo. E aí eu lembro que eu fiquei assim, caraca, sério mesmo? Mas, pô, minha loja, meus sonhos, né? Tudo que eu coloquei ali dentro de effort, né? De esforço. Aí eu tava lá na minha loja, já tinha uns 2 dias que a gente já tinha tido essa conversa. Eu tava lá na minha loja, quando chega uma pessoa e fala assim, o senhor Matheus Starling está, por favor? Eu falei assim, não, o senhor Matheus Starling não trabalha aqui, não. Aí a pessoa falou... Não, porque eu marquei uma reunião com ele agora, às 15 horas. Eu falei, é? É a respeito da passagem de ponto. Eu, quê? Passagem de ponto?
Só um minuto. E aí eu subi, te liguei, você lembra disso? Não. Eu te liguei e eu falei, Matheus, por um acaso tem uma menina aqui que tá falando que marcou uma reunião contigo porque você botou no balcão que você tinha uma loja que tava passando ponto e ela tá super interessada e ela veio aqui. Que história é essa que você botou minha loja para vender e nem me falou? É. Cara, foi a parada mais bizarra, assim. Resumindo, foi uma bênção de Deus. Porque a gente também, quando a gente conversou isso, a gente sempre ora, na verdade, né? E a gente bota os nossos planos na mão de Deus. Por mais que eu ali ainda não tava entendendo, e o Matheus ele já falou em vários podcasts aqui, que ele é muito de pegar e fazer. Ele não deixa pra depois, só que ele fez e não me comunicou. Aí ele falou assim, não, trata a menina bem e tal, eu tô indo por aí. Aí foi que a gente vendeu a loja para aquela menina. Não, então, eu sei. E detalhe, a gente conseguiu vender a loja. No momento ainda não tinha estourado a bomba. 2 meses depois que a gente conseguiu vender. O negócio piorou ainda mais, né? Não, a menina ficou, coitada, 5 meses aberta. Ela fechou. Ela comprou e fechou. E a loja naquele ponto ali eu já tinha 3 anos e meio. Entendeu? Ela era um caso do mito do empreendedor. Ela abriu achando que era só entender eu não lembro exatamente o que ela vendia. Não, ela até vendia roupa, mas ela era uma menina que não tinha experiência nenhuma. Era a filha de pessoas mais ricas, ela nunca trabalhou, nunca estudou. Então o sonho dela era ter uma loja de roupa.